Bom dia a todos, prezado Dr. Gustavo Pigagão, Dr. Paulo Coimbra, prezados colegas, amigos, senhores participantes deste 65º, né, se eu não me erro o número, encontro deste fórum. Quero agradecer a oportunidade, o convite feito pela desembargadora Flávia Romano de Rezende para estar aqui presente, para tratar deste tema. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o professor Paulo Coimbra pela sua exposição, muito precisa, muito objetiva, traçou muito bem o panorama do tema das sanções. Eu realmente gostei muito das suas exposições, me ajudou muito, porque vou poder, em alguns pontos, talvez ter uma visão um pouquinho diferente, mas vai me permitir avançar e não ter que repetir certos conceitos que já foram colocados. Eu vou ser bastante direto, porque tem um ponto que me incomoda, especialmente quando se fala de multas tributárias. O tema é amplo, a exposição do professor Paulo Coimbra foi muito feliz nesse aspecto, o tema é abrangente, tem 1000 aspectos que podem ser suscitados. Muitas vezes, quando se trata de multas, há uma certa sensação de achar que não tem nada para contestar, que multa o computador aplica automaticamente, já imprime e pronto. Quando eu discordo, e a exposição do professor Paulo também é nesse sentido, há muito a ser discutido nesse tema. Tá? Mas eu vejo 2 pontos básicos que a gente tem que ter em mente, tá? Para começar a analisar o tema que eu quero circunscrever, que é o das multas, nas multas tributárias, propriamente dito, né? Não as sanções tributárias, num âmbito mais amplo. Primeiro ponto diz respeito à visão, e aqui o doutor Paulo já disse que adotou uma visão funcional. Ótimo, eu também vou adotar uma visão funcional, mas só não funcional da perspectiva da lei, mas da perspectiva da aplicação. Tá? Funcional da perspectiva, como funciona a aplicação da sanção, seja ela prevista em lei, como está prevista, em que dimensão, e que já foi colocado. E segundo, qual é o modelo teórico a ser utilizado na abordagem? E aqui eu sublinho o modelo teórico, porque eu acho que nós estamos entrando numa armadilha que ainda não foi devidamente desarmada, que é a armadilha da competência. O debate centrado, e aqui uma pequena discordância, o debate centrado exclusivamente na competência, tá, tem todo sentido na época do Código. Tá? Quando eu vivia na Constituição de 67, na Constituição de 46, depois da Constituição de 67. Mas, no meu ver, não tem o mesmo sentido na Constituição de 88. Tá? A estrutura da Constituição de 67 e a Constituição de 68 são completamente diferentes. A estrutura da Constituição de 67 é eminentemente uma discriminação de competências do Estado. O personagem principal era o poder público, era o Estado. Enquanto na Constituição de 88, o personagem principal é a sociedade civil. Tá? Senão não teria sentido o artigo 5º, por exemplo, na extensão que tinha. Inclusive porque ele não prevê apenas garantias individuais e direitos individuais. Ele prevê direitos e deveres individuais e coletivos. É muito mais abrangente do que a competência tecnicamente posta. Tá? Então eu vou adotar uma visão de um modelo teórico que não é o do direito administrativo, nem é o do direito penal propriamente dito, mas daquilo que o professor Paulo Coimbra chamou muito bem, ou de direito das sanções, ou direito, como alguns chamam, sancionador, eu não gosto dessa expressão, mas direito das sanções, tá? Que não é propriamente aplicar o direito penal, e essa é a armadilha. Eu não vou invocar aqui nenhum dispositivo de direito penal, tá? Mas eu acho que na abordagem à luz do artigo 5º da Constituição não deve ser uma abordagem circunscrita em escaninhos como o administrativo, o tributário, o penal, o civil, ou seja, isso é para fim de exercício de competência legislativa, mas não para fins de interpretação da legislação posta. Argumentos
nos dois sentidos existe. Para o administrativo, dizer, bom, o tributário é um ramo do administrativo. Eu acho muito difícil hoje em dia sustentar que o direito tributário é um ramo do direito administrativo. Mesmo porque em matéria de interpretação de operações realizadas pelo contribuinte, nós estamos muito mais perto de uma interpretação semelhante ao direito do trabalho do que do direito administrativo. Eu quero saber a essência, eu quero saber a realidade, eu quero saber o fato e não quero saber a norma. Tá? Então, eu acho que nós temos que fugir dessa armadilha. Tá? E, por outro lado, é importante lembrar que o direito administrativo que foi construído na Europa era o direito administrativo do rei. Qual foi a história do direito administrativo? Foram regras limitadoras do poder do rei. Na Itália, posso falar pela Itália, não vou falar pelos outros países europeus, não existe direito subjetivo contra o fisco. Porque se diz, não, perante a administração, o cidadão não tem direito subjetivo. Ele tem apenas um interesse legítimo. Interesse legítimo é o reverso do poder. Eu tenho o poder do Estado e eu tenho apenas o interesse de que ele não se exceda no exercício do poder. Ora, essa conversa é completamente diferente da nossa. Esse direito administrativo construído na Europa não tem nada a ver com o direito constitucional brasileiro, que foi copiado do direito americano, onde lá o povo existiu antes do Estado. Primeiro você teve o povo que criou o Estado. Então, as lógicas são completamente diferentes. Por isso que eu digo, a Constituição de 88 fez uma revolução na área do direito muito mais profunda. Só que ainda, a meu ver, não foi devidamente operacionalizada. Então, enquanto que, se o direito administrativo é o direito do rei, o direito das sanções é o direito do cidadão, é do indivíduo inserido dentro de uma sociedade. Muito bem. Eu vou me circunscrever às multas, tá? Mas não vou falar das moratórias, tá? Vou falar aquelas que o Paulo colocou nas punitivas. Tá? Eu vou dividir minha exposição em 3 partes. Primeira parte, a imposição da multa, ou aplicação da multa. Segundo, dimensionamento da multa. E terceiro, a eventual superposição penal da multa e de uma sanção tipicamente penal. Na imposição ou aplicação das multas, eu vou desdobrar o meu tema em 3 perguntas. Primeira pergunta, por que aplicar a sanção? Segunda pergunta, quem aplica a sanção? E terceira pergunta, quando e como aplicar essa sanção? A primeira pergunta, por que aplicar a sanção? A resposta é óbvia, porque ocorreu uma infração. Até aí estamos numa posição tranquila. Mas a pergunta é, o que precisa se materializar para se considerar que houve uma infração tributária? Apenas dados de fato? Aqui tem todo sentido aquilo que o professor Paulo explicou sobre o 136. O artigo 136, a resposta tradicional é que é uma infração tributária, é uma infração objetiva. Tá? A meu ver, ela não é mais essa resposta compatível com a atualidade, tá? Com o mundo atual, com o ordenamento constitucional atual. Não chego a dizer que é inconstitucional o 136, não. Tá? Vou muito na linha da presunção de culpa, mas não quero entrar nesse detalhe. Mas nós temos que lembrar que todo tipo infracional ele agride um bem jurídico protegido. Numa visão clássica de direito administrativo, a lei é tudo. Essa é uma outra obsessão que nós temos, especialmente no direito tributário. A lei é tudo. Se não tiver o meu CPF na lei, eu não tenho que pagar imposto de renda. Não é assim. A lei não é a lei, especialmente numa sociedade que se complexificou muito rapidamente, a lei não dá resposta automaticamente para tudo. Então, eu não posso querer enxergar a lei como ela sendo o quadro da objetividade absoluta, que tinha todo sentido na Constituição de 67, na Constituição de 46. Qual era a sociedade civil e na data em que foi promulgado o Código? 1966. 1966, eu namorava uma moça
que ia passar as férias numa cidade a 200 quilômetros, 228 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Para falar com ela, eu precisava encomendar uma ligação telefônica. Ligava para a telefonista, tá, e dizia, quero falar com o número tal nessa cidade. E ela dizia, muito bem, fique nesse terminal, que ao 12:30 eu vou ligar nesse terminal e vamos completar a ligação. Esse era o mundo em 1966. Tá? Não é o mundo de hoje. Então nós temos que entender que a norma, que o texto, não vou nem dizer a norma, o texto produzido em 1966 foi feito aos olhos de quem enxergava uma realidade que não existe mais. E, portanto, eu tenho que... Isso me explica alguns dos paradoxos do STJ, né? De dizer, é objetiva ou não é objetiva. É objetiva, mas eu aceito a equidade. É objetiva, mas eu aceito a boa-fé. Por quê? Porque aí eu tenho uma pressão da realidade contra o texto. Então nós temos que também estar abertos a dizer, o texto é essencial? Sim, mas ele não é tudo. No mundo atual não dá para ser tudo. Tá? Muito bem. Na visão que eu acolho, é preciso aferir o elemento subjetivo do tipo. Tá? Claro, se eu estou falando em sanção, qual é o elemento subjetivo do tipo? E a jurisprudência eu selecionei aqui alguns acordos só para lembrar, mas tem vários. Eu peguei 2, 4, 6 e falei, vou parar por aqui que 6 números já tá bom. Tá? Em que se reconhece que o elemento subjetivo pode ser de menor ou maior intensidade. Eu posso ter mecanismos de condução do debate sobre elemento subjetivo do tipo, dizendo, por exemplo, presumo que tem, que salvo prova. Então, eu estou o quê? Cercando o debate sobre o elemento subjetivo do tipo. Mas não estou fazendo um corte dizendo ele é irrelevante. Tá? Esse passo do irrelevante nós já abandonamos. Né? Tá? Então, ele é essencial um debate sobre o elemento subjetivo do tipo que deve existir e pode ser relevante para afastar a configuração da infração, tá? Que é o pressuposto da sanção. Além do elemento subjetivo do tipo propriamente dito, aí entra também, eu falo muito rapidamente porque já foi tratado, da imputação objetiva. Ou seja, eu tenho que ver o elemento subjetivo e tenho que aferir a imputação objetiva. Vale dizer, em que medida objetivamente a minha ação gera para o bem jurídico protegido um risco novo, injusto e que ele se materialize no resultado. Tá? Isso é imputação objetiva. Tem o elemento subjetivo e eu tenho a imputação objetiva. Aí eu preciso saber em que medida a minha conduta, e isso é um ponto muito importante, em que medida a minha conduta em relação a descumprimentos de obrigações acessórias, e no caso de multas isoladas, está gerando um risco novo, injusto, tá, para o fisco. Qual é o bem jurídico protegido pela sanção a descumprimento de uma obrigação acessória? Preencher formulário? Preencher formulário não é bem jurídico protegido. Ou tem um bem jurídico protegido real, tá? Ou não. Esse é um tema que, por exemplo, eu tive a oportunidade de discutir quando se fala de interposição fraudulenta na importação e exportação. Qual é o bem jurídico protegido? Tem um bem jurídico protegido? Tem. Tá? Inclusive na exportação. Tá? Se, por exemplo, o Brasil tiver imposto uma sanção a um determinado país proibindo as exportações para aquele determinado país, aquela determinada entidade. Então, se eu, através de uma interposição fraudulenta, eu frustro a proibição de exportação para o país, eu estou ferindo o bem jurídico protegido e justifica, eventualmente, uma decretação de perdimento. Mas eu tenho que ter uma lógica. Você está aplicando o direito penal. Não estou aplicando o direito penal, não estou citando nenhuma lei penal. Eu estou usando um modelo teórico de interpretação e análise da realidade. Tá? E um modelo teórico que, a meu ver, eu encontro no texto da Constituição de 88. Pergunta, até que ponto se justifica a multa da obrigação acessória por
infração formal de escrituração de uma nota, erro contra um código de classificação, qual é o bem jurídico ferido? Qual é o prejuízo causado para o fisco? Não estou fazendo prejuízo patrimonial, tá? Porque todos nós já tivemos na mão algum auto de infração em que tinha uma belíssima de uma multa e eventualmente zero de imposto. Todos nós, já passou pela mão de todos nós. Então qual é a lógica disso? Eu estou protegendo qual bem jurídico? Ah, não, discutir bem jurídico protegido não pode no direito tributário porque a sanção é objetiva? Não, a lei não é tudo não. A lei já foi tudo quando o personagem principal da Constituição era o Estado. Hoje o personagem principal da Constituição é a sociedade civil. Tá? Tudo bem. Essa pergunta seja uma outra consideração importante relativa à equidade, dúvida relevante, que já foi esboçada pelo professor Paulo, mas que eu vou examinar junto com o tema da minha segunda pergunta, que aqui eu vou ser um pouquinho mais pausado. É quem aplica a multa? A resposta automática é o fiscal, né? O fiscal lá fiscalizou. Na legislação do Estado de São Paulo, até eles pedem um auto de infração e imposição de multa. Tá? Na legislação federal é um auto de infração, mas já consta a multa. Então a resposta é o fiscal. O fiscal que foi lá, tomou conhecimento do fato, viu a legislação, aplicou a multa. Tá? E tanto é assim que pretende-se, pelo menos na área federal, a incidência de juros sobre o valor da multa. Tá? Alguém acrescentaria, bom, mas é isso que está no artigo 142 do CTN. E é isso que na área federal está no artigo 10 do decreto 70.235. Eu aprendi, quando eu estudei na Itália com o professor Michele, uma das coisas importantes que ele me ensinou, ele dizia o seguinte: Marco, nunca fale a lei de cor. Sempre releia a lei. Porque cada vez que você vai reler a lei, você vai encontrar uma coisa diferente que você não tinha visto. Não é porque o texto mudou, não. Mas é que a tua experiência mudou. A tua vivência mudou. Então você vai encontrar uma coisa diferente. Então eu diria, o que diz o artigo 142 do CTN? Pena que a gente ficou pequena aqui no texto, né? O 142 do CTN, ele se refere há duas pretensões distintas, tanto que ele contém dois verbos distintos. Tá? Se nós relermos o 142, está dito com todas as letras que compete privativamente à autoridade administrativa constituir. Tá? Esse é um verbo, uma ação. Ele tem que praticar a ação de constituir. Crédito tributário pelo lançamento, assim entendido procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo. Essa é uma pretensão. Esse verbo constituir me retrata a pretensão arrecadatória. Você é obrigado, fiscal, a, detectando o fato gerador, constituir o crédito tributário pertinente de acordo com a legislação. Ponto. Mas ele não para aí. Aí vem. E, vírgula, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. É um segundo verbo, é uma segunda ação que explicita uma segunda pretensão, que não é mais a pretensão arrecadatória, mas é a pretensão punitiva. Tá? Muito bem. Na pretensão arrecadatória, o ato de lançamento faz nascer o objeto da pretensão. Constituiu o crédito já. Constituiu provisoriamente, aí vem toda aquela outra discussão de decadência, prescrição, etc. Constituiu provisoriamente. Tá? Mas na pretensão punitiva, ele não constitui. Ele propõe. Ele não faz nascer a pretensão punitiva. Ele relata os fatos e, à luz do seu entendimento, sugere que a punição adequada é X ou Y, se for o caso. Desculpe, não estou inventando nada, eu estou lendo, hein? O seu caso está lá e o propor está lá. Tá? Mas punir
Você propor a aplicação é punir. Punir envolve uma apreciação dos fatos, envolve um julgamento, envolve uma ponderação das circunstâncias. Não se confunde com a ação puramente técnica exercida pela fiscalização. O fiscal, ele exerce uma função de verificação dos fatos, apuração dos fatos, execução da lei, mas ele não exerce função de julgamento da conduta. Não é ele que tem competência, nos termos do 142, para dizer se a minha conduta é punível ou não. Ele tem competência plena para dizer a conduta foi esta. E na minha opinião, eu proponho que é cabível a penalidade X ou Y. Proponho. Tá? Ora, propor eu não proponho por espelho. Olho no espelho e falo, eu proponho para você, aplique a penalidade e tal. E aplico. Não, eu proponho para alguém que não sou eu. Eu proponho para um outro. Tá? Eu proponho para um outro que vai, então, aplicar a penalidade. Mesmo assim, note que tem lá a expressão, se o caso, propor. Ora, até o propor pode envolver uma avaliação prévia se é o caso ou não. Ou seja, pode não ser o caso. Tem um outro problema, eu posso ter, na minha interpretação do 142, eu posso ter situações onde eu tenho pretensão arrecadatória plena, mas não tenho pretensão punitiva. Posso ter indenizatória, ok, com decorrência da arrecadatória, juros, multa moratória, etc. Mas não a pretensão punitiva. Tá? Mas na prática não é o que ocorre. Eu tenho pleno conhecimento, não é isso que ocorre. Alega-se que o 142 daria guarida à aplicação imediata pelo fiscal, porque na prática ele já lavra um auto de infração com a multa calculada e com o crédito da multa por força do 113 lá constituído. E aí, em algumas legislações, coincidência de juros. A meu ver, não é o que o 142 prevê. E no âmbito federal, invoca-se também o artigo 10 da Decreto 70.235 para justificar a aplicação. Aqui também, lendo o artigo 10, o que está dito nele é de que o auto de infração conterá a disposição legal infringida e a penalidade aplicável. O auto de infração diz qual é a penalidade aplicável. Essa é uma expressão diferente de aplicada. Aplicável é que pode ser aplicada, que tem tudo a ver com o 142. Você está propondo, ele diz, eu acho que a penalidade aplicável é esta, mas não é que eu já estou aplicando a penalidade. Tá? Aplicável é o que pode vir a ser, e não o que já é imediatamente aplicado. Tá? Cabe ao fiscal propor o que pode vir a ser aplicado, pois ele teve acesso aos elementos de fato que cercam o caso, e ele sabe o que foi que aconteceu. Ele que tem melhor condição, por ter um contato direto com a realidade, de avaliar se houve tal ou tal intenção, se houve tal ou tal conduta, se a hipótese da penalidade X ou Y, que ele propõe. Portanto, a leitura do artigo 10 abre duas interpretações possíveis. Primeiro, o fiscal já aplica a penalidade, tá? Ou ele indica qual pode vir a ser aplicada. A primeira, a meu ver, conflita com o 142, porque pelo 142 ele só propõe, e a segunda está em sintonia com o 142, então deve prevalecer. Tá? Então não me digam nem na área federal, na área estadual, me desculpem, eu não fiz uma análise sobre a legislação do Rio de Janeiro, seria como que é estruturado. Na área federal, porque eu peguei o exemplo federal, na área federal não me digam que o 70.235 permite a aplicação imediata, porque, a meu ver, não permite. Mas aí vem a questão, o fiscal então pode deixar de propor a aplicação da penalidade, se não for o caso? Pode. Aliás, é o que resulta do 112, né? Porque o 112, quando prevê a dúvida relevante, só tem sentido a dúvida antes de aplicar. Entenda? Vamos ver agora, começar a costurar. Eu tenho dúvida antes de eu condenar, antes de eu aplicar a penalidade. E aí aqui o 112 vem e nos diz que
a lei que define infrações, o licomune e a penalidade, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida com a capitulação legal do fato, por exemplo, se é ou não é aquele, ou se é ou não é infração. Enfim, essa ideia que está aí no 102 só tem sentido eu ter dúvida se eu estou diante de um acusado. Por isso que ele propôs, ele acusou alguém da prática. Mas na prática, na realidade, o que a gente vê nos autos de infração é que não existe acusado nenhum. Eu tenho condenado e punido. O fiscal já disse, você cometeu a infração, condenou. A infração é esta e eu já calculei que te intimo a pagar. Olha, já foi condenado e punido. Quando o 112 protege o acusado é antes de ser condenado. Então a lógica do 112 me diz, eu proponho, alguém vai aferir, se ao aferir houver uma dúvida relevante por esses tipos, ele não aplica. Tá? Eu diria que o que a gente vê na prática tributária, nós não vemos em outras áreas do direito administrativo, por mais que digam que o direito administrativo tem que reger a matéria tributária. O que acontece na legislação de trânsito? Vamos pegar a mais objetiva que tem, tira até foto, né? Que é algo mais objetivo do que foto, radar, matemática, etc. O que você recebe? Uma intimação de que houve a infração e contra essa intimação você pode prestar esclarecimento. Tá? Por exemplo, caso concreto que eu já vi, uma placa clonada de um carro da mesma marca, mas de outro modelo, placa clonada que veio a multa para o proprietário verdadeiro, em que ele recebeu e falou, como eu não estava em Fortaleza dirigindo uma picape, eu tenho um carrinho popular e aqui veio uma foto de uma picape. Eu recebo a intimação da infração, contra ela eu posso apresentar esclarecimentos e depois, se eu não tiver esclarecimentos suficientes, aí é que vem uma segunda com a multa aplicada. Ué, o que eu estou querendo? Ou o que o 142 quer? Isso. Cadê a novidade? Nenhuma. E se nós formos fazer uma análise em outras esferas do direito administrativo moderno, eu acho que nós vamos encontrar muito mais do que simplesmente o Código Brasileiro de Trânsito. Alguém vai dizer, mas em relação à infração fiscal tem que ser diferente. Por que tem que ser diferente? Tem que ser diferente porque é o rei, né? Se é o rei, então o rei é tratado diferentemente. Tá? Muito bem. Essa mudança de perspectiva, dizendo, não é o fiscal que tem competência legal para impor multa, aplicar multa, traz consequências relevantes. Primeiro, o crédito da multa não é constituído pelo lançamento. Portanto, eu não posso ter essa contingência. Na prática, nós todos sabemos que empresa, quando recebe uma auto de infração, automaticamente tem que considerar essa contingência nas suas avaliações. Tá? Além do que, se não foi constituído pelo auto de infração, o crédito da penalidade, não estou falando do crédito do tributo, hein? O crédito do tributo segue a vida dele. Não cabe, portanto, incidência de juros. No máximo, caberá incidência de juros depois do trânsito em julgado administrativo, que aí estará definitivamente constituída a pretensão punitiva. Só um parênteses, para mim nunca caberia incidência de juros sobre a multa, tá? Porque o decurso do tempo não é causa de aumento de penalidade. Demorou muito então, porque o juro é o tempo, né? Ou a penalidade está prevista ou não está prevista. Tá? Não é a demora que pode aumentar a penalidade. Dizer, não, agora você vai ser condenado a 2 anos e 6 meses. Não, mas passou tanto tempo de 2 anos e 8 meses. Não tem nada a ver a demora do processo com o tamanho da multa. Então não tem sentido incidir juros sobre multa. Tá? Mas isso é uma outra conversa. A mudança de perspectiva faz com que juros não tenham sentido durante o período do processo administrativo, só depois. Tá? Mas se, então, não é o fiscal que aplica, então deve haver alguém que vai aplicar a penalidade sugerida. E, ao fazê-lo, pode também entender cabível o 112, que está lá. Muito bem, terceira pergunta. Quando e como aplicar essa ação?
A primeira objeção que se diz é, bom, mas e se o contribuinte não impugnar? Fica uma proposta solta? Na minha opinião, não. Se ele não impugnar, se a inércia do contribuinte se materializar, o fiscal sugeriu e precluiu para o contribuinte divergir do que foi proposto. Tá? Se ele não tem mais condição, por preclusão administrativa, de divergir do que foi proposto, consolida-se a proposta. Até aí eu não vejo maiores problemas. Tá? Mas, e se eu impugnar, quem é que vai aplicar? Eu diria, será alguém que não é o fiscal? Na prática, eu diria, isso deve caber a um órgão que exerça função judicante, não judicial. Ou seja, que tenha função de julgar, não função de controlar apenas. Tá? Porque eu posso ter uma função de revisão interna do que foi feita e posso ter uma função de julgamento do que foi feito. Tá? Essa função judicante eu encontro nos órgãos colegiados administrativos, Conselho de Contribuintes, Tribunal de Impostos e Taxas, etc. E vocês dizem, bom, para o colegiado, a discussão de quem aplica não é irrelevante, ao contrário, é importantíssima. Porque a posição dele se altera conforme o modelo. O modelo do que a gente vê, que o fiscal atua, ou o modelo do 142, que o fiscal propõe. Por que se altera para o julgador do conselho? Se não foi aplicada a penalidade, é ele, colegiado, que deve decidir a respeito da pertinência ou não do 112. Tá? Ele que vai decidir da pertinência do 112. Mas é o indúbio pro réu. Sim, mas para aplicar o indúbio pro réu, eu preciso ter réu, né? Não tenho que ter o condenado já, né? E punido. Esse indúbio do 112 não interfere com a pretensão arrecadatória. Então vejam bem, eu faço essa separação, faço uma ressalva. Por exemplo, caso de planejamento tributário, não tem nada a ver. Eu posso ter uma dúvida sobre a qualificação jurídica de um fato certo para fins arrecadatórios. E posso ter uma dúvida sobre a incidência ou não de uma penalidade, pretensão punitiva. Eu posso perfeitamente dizer não tem penalidade, mas tem arrecadação. Tá? Então não é que dizer, então compromete a cobrança do tributo. Não compromete o 112. Mas isso se não foi aplicada a penalidade. Mas se já foi aplicada a penalidade, então o que o órgão colegiado tem que fazer é desfazer o ato de aplicação. O que coloca o julgador numa situação diferente. Isso é humano. É muito diferente decidir se aplica ou não aplica do que decidir se eu cancelo ou não cancelo. É diferente. Tá? Se eu começo com um inocente, tá? Eu tenho que decidir se puno ou não puno. Mas se eu começo com um culpado, eu tenho que decidir se eu liberto ou não liberto. É humano que é diferente. Tá? Então não é simplesmente você ver a tecnicalidade do código, mas ver a inserção do tomador da decisão nesse contexto. Tá? Por quê? Eu teria, se decide se aplica ou não, eu tenho o 112 e tenho o 108 também. Tá? Que foi muito bem lembrado pelo professor Paulo, de que a equidade é vedada para excluir ou reduzir tributo, mas não é vedada, ao contrário, ela tem plena aplicação quando se trata de reduzir penalidade. Tá? Mas é mais difícil você aplicar a penalidade do que aplicar a equidade do que aplicar o 112. A equidade você tem que fazer uma análise muito mais subjetiva do que o 112.
O 112, você tem a análise da capitulação, por exemplo. É este ou não é este? Houve a infração ou não houve a infração? Foi ferido bem jurídico protegido ou não foi ferido bem jurídico protegido? Tá? Então, é tecnicamente menos complicado você aplicar o 112 do que você aplicar o 108. Tá? Por que eles ficam na penumbra e raramente são aplicados? Porque, a meu ver, o erro está no começo. Tá? Aceitar que o fiscal já aplica a penalidade. Já aplica. Tá? Tudo bem. Além disso, essa mudança de enfoque, mudança de modelo, interfere com a questão do empate no órgão colegiado. Então, veja, se o colegiado é quem aplica a multa, então, havendo empate, não foi alcançado o quórum necessário para punir. Logo, prevalece o 112. Tá? O empate é a materialização formal da dúvida do 112. Se os julgadores, 4-4, 3-3, o que seja, tá? Não chegaram a uma maioria para punir, então é caso do 112. Há uma dúvida relevante sobre a capitulação legal do fato, no mínimo. Tá? Então não tem sentido, nem se não tem sentido, voto de desempate, voto de qualidade. Tá? Se o modelo é o modelo que a gente vê todo dia, em que a multa já está aplicada, então se vem o empate, para cancelar, eu preciso do voto de qualidade, a favor do cancelamento. Então vejam que esse é um quebra-cabeça que fala, não, eu vou mexer aqui atrás, é mexer pouco, não, é mexer profundamente na discussão administrativa das multas. Tá? Porque então eu digo, no modelo do 142, quando chega o órgão competente para aplicar a multa e ele não tem maioria, se ele não tem maioria, 112 está materializada a dúvida, decide-se a favor do contribuinte. Se já foi aplicada e eu empato, das duas uma, ou eu tenho um voto de desempate e eu vou depender do voto de desempate para cancelar a multa, ou eu vou ficar naquela sinuca relatada naquele livrinho do caso dos exploradores de cavernas, né? Que eles foram condenados por homicídio em primeira instância, com pena de morte, vai para o tribunal, belíssimos votos, dá empate, final das contas, foram todos executados. Né? Essa é a história do caso dos exploradores de cavernas. Então, eu diria, resgatar o 142 é fundamental em matéria de penalidades. Nós nos concentramos durante muito tempo no fato gerador. Está na hora de nós dedicarmos, como fez o professor Paulo com uma monografia muito boa que ele elaborou, nos dedicar ao exame das sanções. Tá? Mas não só ao exame da categorização delas, de exame da operacionalização prática da sua aplicação. Enfim, é tempo de aplicar o CTE. 10 minutos. Segundo tema, dimensionamento das multas. Eu tenho dimensionamento em abstrato, ou posso ter dimensionamento no momento da aplicação. Em abstrato, é feito pela lei. E aqui as leis tributárias, em geral, prevêem percentuais altíssimos. Peguei o regulamento de ICMS do Estado de São Paulo, tem várias hipóteses lá com 50% do valor da operação, até 100% do valor da operação, para o imposto de 18%, ou seja, 5 vezes mais do que o imposto devido. No dimensionamento pela lei, então aparece o tema do caráter confiscatório. O Supremo já reconheceu, em algumas decisões, aquela dos 500%, inclusive do Rio de Janeiro, 300% foi na Receita Federal, por falta de emissão de nota fiscal. E aqui é uma coisa curiosa. Por quê? Com duas perspectivas diferentes. Se a multa é nova, está na lei, se a multa é nova e excessiva, o Supremo derruba a lei. Foi o caso do Rio de Janeiro e o caso da Receita Federal
lá atrás, tá? Mas se a multa precisa existir dentro do sistema, ele reconhece o excesso, mas não derruba a multa. Ele corta o excesso, dizendo, não pode ser superior a 100% do valor do tributo. Não, se for moratória, não pode ser superior a 30% do valor do tributo. Ou seja, faz um corte, ou seja, que é uma inconstitucionalidade mais ou menos, né? Ele reconhece que 300% ou 150% é inconstitucional, mas a rigor não é o 150% que é inconstitucional, é o 50% que excede o tributo, é o X que excede os 30%. Não há um critério pré-definido. Além disso, às vezes o efeito confiscatório, já foi colocado, eu não vou me estender, não é dado pela norma isolada, é dado pela somatória de várias regras que são aplicadas ao mesmo tempo. Então, eu tenho a multa punitiva pela falta de pagamento, eu tenho a multa isolada junto com a punitiva, eu posso ter uma multa por infração acessória e assim por diante. Tá? Aqui também haveria um efeito confiscatório na somatória? Sim. Alguém perguntaria, bom, mas quando eu tenho várias multas, poderia haver consunção, que é a absorção da infração meio pela infração fim? Sim, claro que sim. Se eu tenho uma ação só que se desenrola em várias etapas, eu omito na escrituração porque eu quero deixar de pagar o tributo, eu não tenho duas infrações, eu tenho uma só. Uma é o crime meio em relação ao crime fim. Tá? Por isso eu não quero usar a palavra crime, porque não quero que digam que eu estou usando o direito penal, eu estou usando o modelo sancionador, não o direito penal. Tá? Além disso, também é preciso aplicar a teoria da imputação objetiva, especialmente nas multas por infrações acessórias. Mas o dimensionamento pode se dar no momento da aplicação. A posição clássica diz, não, imagina, aplica-se automática e friamente a lei, salvo se a lei dispuser que pode haver redução. Por exemplo, a lei paulista do ICMS prevê, se não houve falta de recolhimento do tributo e foi sem dolo, fraude ou simulação, pode haver redução da multa isolada, tá? Multa sem falta de recolhimento do tributo. Então alguém diria, não, aplica a lei. Não cabe dimensionamento no momento da aplicação. Eu diria, bonito, aplica-se a lei. De novo a lei, sempre a lei. E o ordenamento? Acontece, nós temos no artigo 5º da Constituição a garantia individual da individualização da pena. E garantia individual que se aplica a qualquer ramo do direito. O ramo é uma divisão didática. Aplica-se ao ordenamento jurídico como um todo, a individualização da pena. Alguém vai dizer, não, mas isso é só para o direito penal? Na minha opinião, não. Individualização da pena é em qualquer esfera onde eu possa identificar uma pena. É garantia individual. Né? E mais, no âmbito tributário, existe não só a multa. Existem restrições de direitos, já foi mencionado o caso da American Virginia, restrições de emissão de documentos fiscais, bloqueio de CPF, etc. São todas hipóteses de penalidade que eu digo, não tenho que individualizar a pena. Por quê? Por quê? Eu não estou falando da competência do 22 versus a competência do 153. Eu estou falando de um direito individual perante uma pretensão punitiva, seja qual for a natureza jurídica dessa pretensão punitiva. Tá? Ocorre que a lei tributária em geral, não individualiza. A lei do IPI, antiga, antes do CTN, tinha lá hipóteses de agravantes, de individualização da pena. Depois desapareceu. E as leis tributárias, em geral, não. Estabelecem um percentual único para cada infração. E se ele estabelece um percentual único para cada conduta, a pergunta é, eu tenho o artigo 5º, que garante a mim, cidadão, tá? A individualização da pena, quando eu tiver que ser punido. O que eu tenho, então, se eu tenho essa garantia individual e eu tenho uma lei que prevê um percentual fixo? Primeira hipótese, isto é uma lacuna que precisa ser preenchida quando o legislador achar que tiver que preencher. Segunda interpretação,
É uma omissão inconstitucional que contamina a lei e a multa não pode ser aplicada. Nenhuma das duas. Nem lá, nem cá. É uma omissão do legislador? É. Mas a lei existe com o preceito dela. Ela quer punir. Ela entende que aquela conduta deve ser punida. Mas, ao mesmo tempo, existe a garantia individual da individualização da pena. Portanto, a meu ver, é o caso de conjugar estes dois preceitos para afirmar que o percentual da multa que está escrito na lei não é um percentual único, mas é o percentual equivalente ao teto passível de ser aplicado por aquela infração. Tá? E que a individualização dar-se-á pelo elemento subjetivo do tipo e pela aplicação da equidade. Aí eu trago a equidade e, olha, veja, é diferente eu aplicar o 112 ou aplicar o 108. O 112 afasta a punição. O 108, pela equidade, eu posso reduzir a punição sem afastá-la. Então, eu salvo a pretensão punitiva, dizendo, sim, deve ser punido, mas, diante de uma previsão única e diante da realidade da situação concreta, eu tempero isto para um nível que vier a ser compatível naquela situação. Então, se a lei prevê 75%, por que ela não pode ser reduzida para 50%? Não estou dizendo afastar. Eu não quero afastar totalmente a punição. Eu quero simplesmente que a equidade apareça para reduzir, tá, a punição aplicável. Ou, se a legislação local tiver algo semelhante ao que está na legislação paulista, que permite a redução, eu posso até invocar a analogia. Porque se aqui eu posso afastar a multa quando não tenho dolo, fraude ou simulação, por que por analogia, tá? Por analogia, eu não posso estender essa mesma consequência para a parte positiva? Alguém vai dizer, bom, mas a analogia não permite. Permite sim. Permite porque a analogia não é aceita para criar tributo não previsto em lei, para cobrar tributo não previsto em lei, mas não fala nada em matéria de dimensionamento das penalidades. Terceiro tema, superposição penal. Matéria de superposição penal, aqui é um tema interessantíssimo. De novo, eu não estou falando em tecnicalidade de ramos do direito, eu estou falando agora de Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que foi promulgado e entrou em vigor no Brasil em 1992, portanto temos 27 anos de vigência como norma interna brasileira, este pacto internacional, cujo artigo 14, número 7, consagra o princípio do ne bis in idem, entre aspas, penal. Ele me diz exatamente o seguinte: ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi... Eu confirmei 2 vezes, tá? O que está escrito no site do Planalto é absorvido, que já tenha sido absolvido, né? Mas, enfim, eu chequei 2 vezes. Por isso que eu copiei, mas pus o meu L aqui. Absolvido ou condenado por sentença passada em julgado, em conformidade com a lei e aos procedimentos penais de cada país. Tá aí. Isso é um direito civil, isso é um direito fundamental, tá? Direitos humanos. Não tem força constitucional, porque foi antes daquela emenda constitucional que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º. Mas é legislação interna, tá? Aparentemente, é apenas aplicável a decisões judiciais em matéria penal. Acontece que há um caso muito interessante, que é o caso Grande Stevens. Grande Stevens, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas era um advogado de um grande grupo italiano, tá? Que foi condenado pela CVM italiana, teve uma multa, teve uma proibição de exercer
cargo de direção em empresa aberta, foi condenado, e depois que ele foi condenado pela CVM italiana, terminou o processo administrativo, o Ministério Público italiano entrou com uma ação penal contra ele. Ele teve multa administrativa e proibição do exercício de cargo em empresa aberta. Ele recorre, e aqui começa a coisa interessante. O grande Stevens recorre não para a Corte Europeia de Justiça, recorre para a Corte Europeia de Direitos Humanos, que na Europa tem as duas. E na Corte Europeia de Direitos Humanos, ele invoca este dispositivo, só que é de um tratado assinado no âmbito da Europa, mas o dispositivo é o mesmo, porque essa base é um tratado da ONU. Né? E diz, olha, a penalidade que eu sofri no âmbito administrativo tem um único fato, que é o mesmo fato da sanção penal que querem me aplicar. Tem inegável gravidade em relação ao bem jurídico protegido, porque o bem jurídico protegido da lei administrativa e da lei penal é o mesmo. E a sanção que foi aplicada no âmbito administrativo também é uma sanção de gravidade, porque é uma sanção excepcional. Tá? E, portanto, há uma vedação de dupla punição. Eu conversei, há um tempo atrás, com um professor europeu de direito penal, que quando eu falei o nome Grande Stevens, ele arrepiou e falou, não tem nada a ver. Eu falei, opa! Eu falei, mas espera aí, a Corte Europeia de Direitos Humanos julga a favor do Grande Stevens e diz, se você já foi punido administrativamente, tá? De uma forma onerosa, gravosa e por uma lesão ao bem jurídico protegido, por este mesmo fato, você não pode ter punição penal. E invoca o Tratado de Direitos Humanos. Muito bem. A gente tem alguma coisa parecida aqui? Tem. Cito uma, que é a legislação federal, que trata da duplicação da multa na hipótese de dolo, de fraude, conluio, ou fraude, sonegação, fraude ou conluio, que são as três hipóteses do artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.502. E notem o seguinte, olha a lógica dessa lei federal. Ele diz, a infração tributária é de 75%. Ponto. Parágrafo. O percentual será duplicado nos casos de 71, 72 e 73, sonegação, fraude e conluio, em que a descrição dessas três hipóteses tem o dolo como elemento essencial do tipo. Tá? Então, são três infrações dolosas. Nessas três infrações dolosas, tá? É duplicada a multa independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. Tá? Então, espera um pouquinho. O fato qual é? Um só. O fato tributário já sofreu uma pena tributária, que é a do caput, 75%. Eu não estou discutindo de 75%. Eu estou discutindo se cabe a duplicação. Duplicação é um segundo momento, tá, na avaliação do mesmo fato. Tá? E essa duplicação pode ensejar a 8.137. Para esses mesmos fatos, eu posso ter a sanção penal da 8.137. Em relação ao qual, há um outro paradoxo que eu não sei solucionar, que é o seguinte. Eu peguei, não foi recentemente, mas eu peguei o Código Penal, peguei a 8.137 e fiz a conta para saber quanto que dá a multa penal, porque os crimes tributários têm lá a previsão de multa. Tá? Tem a restrição de liberdade e a previsão de multa. Bom, a multa penal
girava em torno máximo de 12 milhões. Quanto que a multa administrativa não tem limite, né? Ou seja, é muito pior, sabendo que para o réu primário, você converte, é direito dele converter em multa, a privativa de liberdade em multa, tá? Então você fala, não, pera um pouquinho, se eu cometer um crime, eu vou ter, sei lá, 12 milhões de multa. Mas a multa tributária, de quantos milhões que é? Não tem teto. Qual seria... Então, na minha opinião, existe um bis in idem aqui? Sim. Entre a duplicação da multa e a infração penal. Tá? Mas então, se tem um bis in idem, qual que eu tenho que afastar? Isso eu escrevi um texto que foi publicado no volumezinho sobre tributação do ilícito, coordenado pelos doutores Pedro Adame e Arthur Ferreira Neto. Eu falo, não sei, não amadureci o suficiente. Na Europa, se afastou o penal e se manteve só a multa administrativa. Aqui, eu não sei, no Brasil, se essa seria a melhor solução ou não. Muito bem. Conclusão. O tema das sanções está aí. Mais do que nunca, ele está suscitando aspectos relevantes. O que eu gostaria que ele fosse, na linha do que o professor Paulo já expôs, examinado de forma abrangente. E, de novo, nós precisamos construir critérios e parâmetros para o seu equacionamento. Precisamos fugir da armadilha da competência. Raciocinar só com competência é fazer o jogo do poder. Tá? Nós temos que raciocinar com adequação. O professor Paulo falou mais de uma vez da necessidade de aplicar proporcionalidade. Isso só é possível se nós sairmos da caixinha da competência e descermos para a operacionalização concreta diante de uma pessoa que está dentro da sociedade. E é essa avaliação que as sanções penais estão pedindo. Uma visão crítica sobre o cabimento, o dimensionamento e o modo da sua aplicação. Muito obrigado. Tivemos aqui duas espetaculares palestras a respeito do tema. Realmente impressionante o nível de aprofundamento que nós alcançamos aqui e a indicação de elementos muito interessantes a respeito da aplicação dessas sanções tributárias. Eu vi agora da palestra do professor Marco Aurélio, essa questão do bem jurídico protegido. Nós temos nos deparado muito no dia a dia com situações de obrigações acessórias que são absolutamente inúteis para a verificação do quantum devido e que geram multas de 3% do valor das operações praticadas pela empresa. É quase um ISS devido, que eu estou vendo aqui o doutor Ricardo Almeida, é quase um ISS devido pelo fato de que a empresa não cumpriu uma obrigação acessória que traz para o fisco elementos absolutamente dispensáveis, quanto no caso específico que nós examinamos, dispensável para verificação do cumprimento da obrigação principal, que é o que efetivamente interessa. Né? É muito interessante todos esses aspectos que foram trazidos, principalmente nessa questão da acumulação das penas. Um assunto, eu vou abrir a palavra aos senhores, mas um assunto que não tem uma ligação direta com o tema, mas com ele, mantém com ele uma absoluta intimidade, que é a questão das sanções políticas e como eu falei no início, eu sei que isso é uma questão de direito penal, mas tem muito a ver com sanção política. Se as sanções políticas foram proibidas por 3 súmulas do Supremo Tribunal Federal, eu não posso interditar um estabelecimento, eu não posso impedir que esse estabelecimento opere, que emita notas fiscais. Como é que eu vou punir com pena de prisão aquele que deixa de pagar o imposto que foi efetivamente declarado? Ou seja, não é um sujeito que sonegou a informação e deixou de pagar o tributo.
porque aí o crime já estaria materializado pelo simples fato de ter havido a sonegação. Mas eu acho que é a pior das sanções políticas, né? Eu prefiro interdito em um estabelecimento do que me coloquem na prisão pelo fato de eu não ter pago o tributo. Então, isso é o que eu peço que brevemente ambos os palestrantes se manifestem rapidamente sobre o tema para que eu possa passar a palavra à audiência. Professor Brigagão, muito pontual, muito super atual, né? Inclusive está na pauta do Supremo aí, acho que em dezembro, né? O ministro Barroso deve apresentar o seu relatório a respeito do tema. Bom, para mim é absolutamente descabida a sanção privativa de liberdade, já antecipei isso. Entendo que o bem jurídico tutelado, né, para ele ser alvo de proteção de tutela pelo direito penal, ele pressupõe a prática de uma infração material, ou seja, não pagamento de tributo, de uma infração formal, a não declaração do fato gerador ou dos fatos a ele pertinentes, e a coordenação entre ambas. Aí sim se extrai o dolo. E os tipos penais, eles são exclusivamente dolosos, né? Não se pode esquecer disso, né? Então, somente quando há uma infração material e uma infração formal, servindo-se a infração formal a ocultar a infração material, entendo que aí sim há uma prática de crime. No caso do STJ, né, houve esse entendimento de que o não pagamento de ICMS ele ensejaria a apropriação indébita, né, andando na onda do julgamento do Supremo, que entendeu que o ICMS não integra a base de cálculo PIS e COFINS porque não se apropriaria ao patrimônio do contribuinte, seria receita de terceiros. Então, uma decorrência lógica seria a configuração de apropriação indébita, o que demonstra, né, uma superficialidade e não conhecimento das características do imposto. Primeiramente, o imposto destacado, muitas vezes, ele não foi recebido. Por quê? Tem vários meses que o contribuinte pode ter saldo credor. Se o saldo é credor, não tem débito a pagar, é apropriação indébita do quê? O ICMS, na maior parte dos estados, ele é um imposto totalmente desconfigurado, mercê da infinidade de regimes especiais, em sua grande maioria ocultos, que desnaturou totalmente a configuração do imposto, né? Então, a contradição que você já apontou, né? Essa jurisprudência tradicional do Supremo tornou remansosa, né, a proibição da apreensão de mercadoria pelo não pagamento de imposto. Agora, vai dizer o STJ que não pode apreender a mercadoria, mas pode prender o empresário? Né? O próprio STJ, né, que é muito criativo nas suas contradições, entendeu que o mero inadimplemento de tributo não é apto para ensejar a responsabilidade pessoal, patrimonial do gestor, do 135 do CTN. Tem que ter algo mais gravoso. Ora, se o mero inadimplemento não pode ensejar a responsabilidade patrimonial, vai ensejar a penal? Ou seja, são contradições assim absurdas, né? E que a gente espera que o Supremo Tribunal Federal corrija esse escorregão aí do STJ. Eu estou muito desconfortável para falar desse tema, porque eu sempre entendi que não tinha que tirar o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. O ICMS simplesmente era um pedaço do preço. Se é um pedaço do preço, isso é dinheiro do contribuinte, não é dinheiro do cliente que comprou aquela mercadoria. Então, não se punha a questão. Mas na medida em que se diz, na linha, e aqui vem toda uma interpretação dos votos do Supremo sobre esse tema, na medida em que se diz que esse dinheiro relativo ao ICMS não é do contribuinte, mas é do seu cliente, e que ele é meramente um, entre aspas, depositário, que é um dinheiro que transita por ele, aqui eu vou estar numa situação parecida com aquela do Decreto-Lei 328. O Decreto-Lei 328, que foi editado no regime militar, ele previa o crime pela falta de pagamento do IPI.
E o Supremo discutiu essa questão, porque foi levantado que o decreto-lei só poderia dispor sobre matéria tributária, não poderia dispor sobre matéria penal. E que, portanto, ele estaria criando um tipo penal novo. E que o Supremo rejeitou a inconstitucionalidade do decreto 328, dizendo, não, essa é uma norma tributária que delineia o pressuposto de fato para a ocorrência do tipo penal, apropriação indébita. Aqui eu acho que é uma armadilha. Defender que o dinheiro não é meu, que eu recebo do cliente um dinheiro que não é meu, porque eu tenho que repassar para o governo federal, é uma armadilha para dizer, se esse dinheiro não for repassado, eu estou me apropriando dele. Claro que, no exame concreto, tem toda a pertinência o que disse o Dr. Paulo sobre saldo credor. Se eu não tenho o que recolher, eu não estou me apropriando de nada. Mas isso é uma verificação de análise de fato concreto, da situação real daquela empresa. Inclusive com todas as outras nuances que o caso pode ensejar. Havia outra conduta possível de ser realizada, havia essa excludente de licitude, havia erro de tipo, erro de direito, enfim, há toda um conjunto de circunstâncias de fato que tem que ser ponderados para saber se é caso ou não é caso de reputar configurado o crime. Porque aí eu tenho que ter dolo, eu tenho que ter todos os pressupostos do crime. Agora, em termos abstratos, em tese, bom, se o dinheiro não é meu e eu não entreguei para quem é, ou é do cliente ou é do fisco. Se eu não entreguei nenhum, tendo que entregar, eu não entreguei para nenhum dos dois, então eu me apropriei. Então eu estou cometendo, em tese, não em concreto, em tese, o crime de apropriação indébita. Tá? Ou o crime da 8.137, se couber num dos hipóteses ali previstas. Então eu diria, para mim essa conversa me incomoda desde o início, porque não era para tirar da base de cálculo. Tá? E aí não teria nenhuma dúvida, é preço. Eu tenho duas relações, e esse falava, não, é igual ao IPI, não tem nada a ver com o IPI. Vamos dizer as coisas com todas as letras. No IPI eu tenho duas relações jurídicas, geradas pelo mesmo evento. A venda daquele produto industrializado gera uma relação comercial que tem por equivalência o preço. E esta mesma venda tem por partes o industrial e o seu cliente. E esta mesma venda gera uma outra relação jurídica, tá? Que tem por objeto o imposto, e por isso ele é cobrado por fora, porque é uma segunda relação jurídica, por isso ele é cobrado por fora, cujo titular é o fisco. O ICMS não tem nada a ver com isso. Só tem uma relação jurídica. Só tem um valor que é preço. E fim de conversa. Então eu diria, de novo, nós precisamos encontrar uma forma de tornar mais compreensíveis os debates tributários que são levados ao judiciário de hoje. Estou dizendo no intervalo, eu acho que nós estamos pedindo para o judiciário de hoje muito. O juiz federal tem que julgar servidor público, CAD, problemas aduaneiros, etc., e depois caem uns problemaços tributários na mesa dele. O juiz estadual tem que julgar família, vizinhança, contratos, consumidor, etc., e depois é chamado para discutir uma tecnicalidade tributária como a do ICMS, que, concordo, está totalmente distorcido. Tá? E qual é o perigo nessa situação? O perigo é julgar pelo jeitão. Acho que sim. Acho que deve ser por aí. Essa é a pior decisão. E é isso que eu vejo, às vezes, em determinados temas. Professor, eu vejo que eu estou em muito boa companhia, pelo menos no que diz respeito à primeira parte da sua resposta, porque eu também sempre me manifestei contrário a essa exclusão da base de cálculo do ICMS, porque é preço. A lei diz com todas as letras que é preço. Enfim, mas como dizia o meu ex-sócio, João Cordeiro Guerra, uma conversa que ele teve com o pai na época em que ele era presidente do Supremo Tribunal Federal, que numa discussão com o pai, ele se vira para o pai, você conhece o João, sempre foi meio audacioso, e disse, pai, o que você está falando é uma burrice.
Aí o pai se vira para ele e diz assim, ô João, você sabe qual é a diferença entre a minha burrice e a sua? É que a minha transita em julgado, entendeu? E, enfim, é uma jurisprudência do Supremo que se firmou. Mas, repare que o que foi levado ao STJ não foi o crime de apropriação indébita, foi o dispositivo da 8137. E esse dispositivo usa 2 termos, tributo descontado e cobrado. No momento em que o contribuinte emite a nota fiscal, apesar dele destacar o preço, o ICMS, o que ele cobra não é tributo, o que ele cobra é preço. Diferente da contribuição previdenciária, que é um desconto diferente do imposto de renda na fonte, que é um desconto diferente da COSIP, que é uma taxa que incide no fornecimento de energia elétrica, em que eu tenho o preço da energia elétrica e eu acresço a esse preço o valor do tributo. Então eu cobro preço e cobro tributo. Há uma cobrança efetiva de tributo. Agora, no caso do ICMS, a única coisa que ele cobra do contribuinte de fato, é preço, ele não cobra tributo. Então, eu acho que, apesar de eu entender perfeitamente a questão, se nós estivéssemos discutindo um crime de apropriação indébita, tudo bem, você poderia dizer isso é receita do... Mas acontece que é uma obrigação, nem apropriação indébita, na verdade, evoluindo aqui de uma hora para outra. Por quê? Porque a obrigação que se estabelece não é entre o Estado e o contribuinte de fato. É entre o Estado e o contribuinte de direito, ou seja, é uma dívida que se estabelece entre o comerciante e não o contribuinte de fato. Então, não é que eu esteja recebendo um dinheiro que não me pertence, não, isso aqui é efetivamente receita minha, mas eu tenho uma obrigação que se estabelece entre mim e o Estado que deve ser solvida. Então, eu acho que por ausência de aplicação do tipo específico que foi examinado pelo STJ, não houve nem retenção, nem cobrança de tributo. O que houve foi cobrança de preço. Diferentemente do ICMS, substituição tributária, apesar de haver ainda também alguns argumentos que pudessem ser utilizados nesse sentido. O professor Heleno Torres, por exemplo, defende que na substituição tributária a mesma conclusão de não existência de crime deveria se chegar, porque a substituição tributária há uma relação jurídica que se estabelece também entre o substituto e o Estado, e essa relação não existe com o substituído. Mas vamos deixar isso para lá, vamos aproveitar esse exemplo como configurador do crime. É a COSIP. A COSIP eu acho que é um exemplo. Tá? Agora, uma situação normal de incidência de ICMS, eu vejo isso com muita preocupação. Por quê? Porque, a meu ver, é a maior sanção política que pode existir. Eu não posso interditar o estabelecimento, mas eu posso prender o contribuinte. Não existe nenhuma sanção política pior do que essa. Né? Bom, em função do tempo, eu pergunto se alguém tem alguma pergunta a ser feita. Se a pessoa, por favor, eu vou passar em seguida o que o professor Ricardo Almeida aqui. Bom, nosso presidente em exercício, na Emerge, mas querido presidente da ABDF, louvar aqui a presença dos nossos professores Paulo Coimbra e Marco Aurélio Breco, que nos brindaram certamente aí não só com inovações, né, provocações, mas nos trazendo essa perspectiva, essa inclinação diante do direito tributário, de analisar a sua operacionalidade, não só para que ela tenha clareza, não deleguemos isso ao Poder Judiciário, está fazendo muito mal, né, ao nosso direito hoje, transferir todos os debates para o Poder Judiciário, sem que os fiscos e contribuintes tenham capacidade de solver esses problemas de maneira preventiva, prevenindo litígios, sem deixar de entupir o Poder Judiciário hoje com uma série de demandas complexas, né, com demandas complicadas. E essa perspectiva hoje, eu queria colocar de uma maneira mais abrangente, né, não só à luz de temas como bem jurídico, mas
a própria estrutura do Estado. Nós estamos percebendo uma mudança muito grande no Brasil nos últimos anos, um avanço sobre direitos que seriam considerados direitos individuais intangíveis. Então, antigamente não podia, por exemplo, você apreender o veículo na via pública porque ele não pagou IPVA. Hoje em dia, isso é a coisa mais comum do Brasil. Ninguém mais discute isso, né? Estamos avançando porque parece, na minha perspectiva, que há, na verdade, um enfraquecimento da autoridade do Estado que acaba descambando para um certo autoritarismo, que a própria legislação e a prática vem legitimando. Então, essa é a primeira colocação que eu gostaria que os senhores, se tiver tempo, pudessem falar. E aqui, em relação ao que o professor Marco Aurélio falou, Greco, nessa proposta de que o ato de lançamento, o ato vinculado, constitui o crédito tributário, mas propõe a aplicação da penalidade, e aí me parece, professor, lendo aqui, recorrendo ao texto da lei, Vossa Excelência muito bem nos recomendou, o parágrafo 3º do artigo 113, ele diz que a obrigação acessória, uma vez descumprida, converte-se automaticamente em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária cabível. Então, me parece que a interpretação do 142, gostaria que Vossa Excelência comentasse, quando a constituição da obrigação principal também se refere ali à penalidade pecuniária, já convertida em obrigação principal no átimo do seu descumprimento. Porque a proposição, me parece ali, professor, seria para aplicação heterônoma da penalidade, ou seja, por uma outra autoridade, portanto, que não é da competência da autoridade lançadora. Não me parece, ainda que eu concorde que se deva mudar nesse aspecto do consenso ao tributo, eu escrevi um artigo ano passado propondo, inclusive, o pré-lançamento, uma oportunidade de diálogo pré-lançamento. Porque hoje nós estamos apostando no diálogo já no contencioso administrativo. Quando esse diálogo acaba acontecendo de maneira informal entre contribuintes e fiscais, né, em relação ao próprio lançamento tributário. Em relação à penalidade também não há esse espaço. Eu concordo com essa perspectiva, mas me parece, professor, que à luz da lei do 142, no caso da proposição, ela é uma proposição para aplicação de uma penalidade cuja competência seja de outra autoridade. Portanto, uma aplicação heterônoma daquela penalidade, à luz, inclusive, dessa sistemática do Código Tributário Nacional. Então, gostaria de ouvir também o professor Paulo Coimbra, se houver tempo, sobre esses dois aspectos, um mais amplo e o outro mais operacional, até porque a operacionalidade, nós estamos em tempos aí de proposta de reforma tributária, que pela primeira vez no Brasil ela é proposta de uma maneira muito abrangente, pelo menos em relação à tributação sobre o consumo, e sequer é apresentado um projeto de lei complementar. Não se sabe, não sequer pode imaginar como funcionaria uma mudança desse porte, né, proposta sem a proposta de lei complementar. Enfim, pessoal, eu acho que é só... Eu acho que o 113, parágrafo 3º, não... Agradeço a sua observação, doutor Ricardo. Não interfere. Ele se converterá em obrigação principal para fins de cobrança, para viabilizar a execução do crédito, mas ele se converterá depois que ele for aplicada aquela penalidade, aquela conversão na forma do 142. Eu tenho que verificar se houve a infração de descumprimento da obrigação acessória ou não também. Também tenho que verificar. E ao verificar, eu tenho que propor, se for o caso, a aplicação da penalidade. Então, eu não vejo que um afasta o outro, ao contrário. Eu vejo o 142 junto com o 113. Também aqui, tá, eu tenho que ter o procedimento em duas etapas. Tá? A sua ideia de fazer um pré-lançamento, ótimo, temos que construir alternativas. O que eu acho é que do jeito que está, não é o melhor dos mundos para ninguém. Tá? Quando uma discussão tributária vira tudo ou nada, às vezes pode dar nada. Mas pode dar nada para o contribuinte e pode dar nada para o fisco. Tá certo? Também. Né? Pode dar nada para um ou nada para o outro. Então, eu acho que sim, nós temos que construir um caminho aqui, um mini procedimentozinho aqui no meio. Tá? Porque, pura e simplesmente, deixar que um órgão individual, isoladamente, julgue se é caso de agravar a multa ou não,
né? Julgue se tem que duplicar ou não. Ele está julgando se cabe a duplicação ou não, né? No caso federal. Eu acho que não é compatível. Conflito com 113? Não vejo, porque também é acessório, eu preciso submeter ao procedimento de aferição da ocorrência ou não da infração. Obrigado pela pergunta. Professor Ricardo, recebo assim com muita alegria essa notícia, né, dessa ideia de um procedimento pré-lançamento, né? Acho que nós precisamos restabelecer o diálogo, né, entre contribuinte e administração pública, administração fazendária em especial. Nós temos níveis de beligerância absurdos. Né? Outro dia eu estava conversando com um cliente, um CFO de uma multinacional, ele falou, olha, Brasil responde a 3% da minha receita global e a 70% do meu contingente tributário no mundo. Então, a gente precisa buscar realmente estabelecer um diálogo. E o que nós percebemos, infelizmente, é um sentido inverso, né? Lamentavelmente, a gente vê na prática cotidiana a supressão do lançamento, supressão do processo administrativo. É tudo automático, né? É tudo automatizado. Agora, tem coisas que você não dá para automatizar. Existem etapas que não devem ser suprimidas e que resultam no quê? No agigantamento da dívida pública, absolutamente estratosférica, com um crédito muitas vezes de má qualidade. Por quê? Porque não houve diálogo, porque não houve oportunidade de conversar, né? Vejo também com preocupação, né, os momentos sombrios que estamos vivendo. Nós comentávamos antes da palestra, né, no momento da promulgação da Constituição de 88, eu conheço apenas pela história, já era nascido, claro, mas eu era muito criança, não estudava a Constituição nessa época, mas a gente pôde perceber claramente um movimento, né, em prol do cidadão, em prol da sociedade civil, como o professor Marco Aurélio muito bem colocou. E a impressão que tenho, né, como um observador, é que há um certo pêndulo que oscila entre direitos e garantias individuais e potestades estatais. E a época da Constituição de 88, esse pêndulo veio fortemente em favor dos direitos e garantias individuais. Foram criados o Código de Defesa do Consumidor, né? O consumidor virou gente, né? Passou a ter direitos. Os grandes cases, era moda, né, julgar matéria tributária contra o Estado. Pena que eu nasci um pouquinho depois, perdi essa onda. Mas o que a gente percebe hoje é um movimento contrário. Um recrudescimento das potestades estatais. A apreensão de veículo realmente é cotidiano, mas outro dia, né, eu vi falando de apreender a carteira de habilitação porque de devedor, ou seja, gente, cogitar disso, né? Aprender passaporte por dívida, ou carteira de habilitação profissional porque não pagou um imposto, porque deve algum dinheiro a algum credor. Ou seja, são níveis, na minha cabeça, era impensável, né? E que a gente começa a ter, infelizmente, a se tornar mais familiarizado com essas iniciativas. Eu vejo com grande preocupação a banalização da pena privativa de liberdade e outras tantas iniciativas, né? Acho que nós precisamos realmente estar atentos e nos arregimentarmos aí para poder defender daqui a pouco as garantias e direitos individuais de nossos clientes. E nossas mesmas, né? As nossas também. Um segundo, só lembrar, novidade em matéria tributária nos últimos 20 anos foram só a favor do fisco. Cautelar fiscal, arrolamento fiscal, mudança do conceito de fraude de execução, foram só a favor do fisco. O recrudescimento. Agora isso é mais profundo porque não é só tributário. Uhum. No Código de Processo Civil de 73, quando se falava da execução, estava escrito lá no Código 73 que a execução será realizada da forma menos onerosa para o devedor. E hoje ele é realizada da forma mais eficiente para o credor. Penhora online e aí para frente, né?
Então, eu acho que é mais profundo do que a questão tributária. Ela parece muito nítida na questão tributária, mas essa mudança de eixo é mais profunda do que apenas a... Sem dúvida alguma. E no direito penal, né? Sim. Verdade. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelas palestras, foram de excelente conteúdo, né? Aprendemos muito. Meu nome é Elizabeth Rosa de Mello, sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e lá a gente estuda muito as multas, né? E um dos problemas que a gente identifica é a quantidade a falta de padronização na cobrança das multas, sejam as multas moratórias ou punitivas. Nós temos cerca de 5.570 municípios no Brasil e eles não têm uma padronização em relação, por exemplo, à multa moratória, considerando que a gente poderia utilizar, gostaria de ouvir a opinião dos senhores a respeito disso, a gente poderia utilizar o artigo 110 do CTN para poder abarcar os conceitos do direito privado para o direito tributário, no sentido de que as multas do direito privado em relação à mora, muitas das vezes não ultrapassam 20%. E por que no direito tributário ultrapassam? 30%, 40%, 50%, 80%. Temos diversos casos, né, já foram parar no STJ, no STF, de multa moratória em torno de 80% do valor do tributo. E com relação às multas punitivas, também não existe uma padronização em relação ao percentual. O doutor Marco Aurélio até citou o caso lá dos 300%, que foi parar no STF, o STF já padronizou o entendimento que até 100% não é considerado efeito confiscatório, mas, na prática, os nossos clientes, quando recebem uma multa moratória de 100%, eles ficam indignados, né? Falam, que isso, 100% é efeito confiscatório. E eu considero também efeito confiscatório. Então, eu já escrevi até um artigo no sentido de que essas multas deveriam ser graduadas, de acordo com a conduta do contribuinte. Como acontece, até o senhor citou aí o direito administrativo, né? Como acontece nas condutas em relação ao direito administrativo, né? Condutas leves, levíssimas, graves, gravíssimas. Então, as multas também deveriam ser assim, na minha opinião. Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores, porque muitas das vezes, na prática, o valor das multas ultrapassam de forma exorbitante o próprio valor do tributo. E isso interfere, né, de uma forma assim, drasticamente em relação ao valor total do crédito tributário que o contribuinte tem que pagar. Obrigada pela atenção dos senhores. Muito boa pergunta. Nós temos dois caminhos. Ou batalhar por uma legislação que preveja tudo isso, eu sou muito cético, ou ver o que a legislação permite de interpretação. A minha tentativa de reinterpretar o 142, de reinterpretar conjugadamente a individualização da pena com o percentual teto e não percentual único, está na direção dessa graduação, que, a meu ver, também é essencial. Mas esperar o legislador e esperar a uniformidade é muito difícil. Muito difícil. Tá? Mas, claro, sendo possível, não se pode perder a oportunidade que isso venha a ocorrer. Tá? Por que os estados não uniformizam? Eles têm convênio, eles têm o instrumento do CONFAS. Por que não existe a vontade política de fazer? A vontade política é apenas exercer a minha competência dentro do meu feudo, porque a competência funciona como um feudo hoje, não funciona como uma partilha de poder. Tá? E, portanto, eu diria, vamos batalhar por uma legislação? Sim. Mas vamos batalhar também por uma interpretação, mesmo sem legislação. Alguém vai dizer, mas o judiciário não dá. Olha, alguém já pediu? Se o judiciário, não me diga que o judiciário não vai conceder se ninguém tiver pedido adequadamente e sido rejeitado pelo judiciário. Eu já vi coisas que pareciam na véspera totalmente fora do esquadro e que vieram a ser concedidas por quase unanimidade. Tá? Então eu diria, vamos construir essas alternativas. O que o doutor Ricardo falou é um ótimo começo. Vamos abrir um espaço, vamos abrir foros de discussão, de ponderação, de busca de equilíbrio. O que está faltando é equilíbrio. E a falta de equilíbrio não é bom para ninguém. Tá? Obrigado pela pergunta.
Militamos no mesmo sentido, né? Nós nos ressentimos de uma ausência de uma norma geral há décadas, disciplinando de forma mais minudente sanções. E o que também tenho tentado fazer, desde quando defendi meu doutorado, é buscar construir critérios para a aplicação dos recursos que estão previstos na própria lei há muito tempo e, lamentavelmente, na maior parte dos casos, são olvidados. A equidade, né, o 112, que não são aplicados. Agora, como a legislação não traz esses critérios, concordo com você que o ideal seriam multas graduais, mais proporcionais ao grau de culpabilidade ou reprobabilidade das condutas que visam punir. Como isso não existe, nós precisamos construir essas soluções. E, da mesma forma que o professor Marco Aurélio buscou na individualização da sanção, que eu fui resgatá-la no direito penal, mas concordo com ele, ela é de cunho constitucional e não apenas no direito penal, não está ali encaixotada, buscar nesses princípios ou sobre princípios os critérios de dosimetria. E vai ser uma construção muito árdua, mas nós somos protagonistas nessa construção. Né? É esse papel que nós precisamos assumir. Parabéns por escrever artigos sobre o tema e por estar nos ajudando nessa evolução. Muito bom. Bom, professor Marco Aurélio, professor Paulo, espetacular. Ambas as apresentações foram espetaculares, profundas e nós conseguimos ver o tema sob todos os enfoques que ele aceita. Nós agradecemos muito a aceitação do convite, nós damos aqui um certificado e já demonstrando a eficiência da Emerge, nós já temos aqui o DVD com as apresentações, para que elas se eternizem. Bom, agradecemos também a todos a presença e até o nosso próximo evento.